Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Palmeiras viveu uma reviravolta inesperada numa tarde tensa, minutos antes de um jogo decisivo do Brasileirão. O STJD comunicou o afastamento de um jogador-chave, praticamente na hora da concentração, gerando desconfiança, apreensão e uma crise silenciosa nos bastidores do clube. Abel Ferreira, técnico do Verdão, percebeu o baque e viu suas certezas treinadas ao longo do tempo sendo postas em xeque. A notícia caiu como uma bomba no vestiário. O jogador afastado, embora ainda não oficialmente nomeado nos relatos iniciais que circularam, era visto como peça importante no esquema de Abel. Sua ausência obrigaria uma rearrumação instantânea no time. E para um elenco tão acostumado à regularidade, ao comando forte do treinador e à expectativa de resultados, a situação soou como um recado: ninguém está imune. Abel saiu da concentração, ligou para a diretoria e tentou entender os contornos do comunicado do STJD. As razões apontadas envolvem despacho temporário ligado a denúncias disciplinares ou documento protocolar não conforme, algo que exige investigação, mas que por si só já basta para abalar grupo e torcida. O técnico sabia que precisava manter foco, calma, mobilizar o elenco, mas também era forçado a lidar com o imprevisível. Nenhum profissional gosta de surpresas nessas horas. O clima nos corredores do clube mistava tensão, indignação, insegurança. Jogadores ouviam conversas paralelas, reservas eram chamados para aquecer mentalmente, se precisar entro, se repetia. Abel, com frieza de quem viveu esse tipo de imbróglio antes, trabalhou para blindar o grupo. Sem conflitar com clubes, STJD ou imprensa, mas cobrando transparência da direção. Ele sabia que a partida poderia definir rumos no Brasileirão. Pontos perdidos ali, no fronte emocional, podem custar caro. Palmeiras chegou àquela rodada com desempenho forte, terceiro colocado, pontos na casa dos 43 após 20 jogos, com 13 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, saldo positivo, 28 gols marcados, 16 sofridos. O time vivia um momento de consistência sob o comando de Abel, pressionando Flamengo e Cruzeiro por posição de destaque. A confiança era tanto externa quanto interna, cenário ideal para almejar o título. Um baque agora, naquele momento, ameaçava desarmar a superioridade emocional que o Verdão vinha imprimindo em campo. A torcida, por sua vez, reagiu com surpresa e bombardeio nas redes sociais. Torcedores exigiam explicações. Havia quem duvidasse da legitimidade do afastamento, quem logo apontasse para interesses invisíveis, quem sugerisse que se tratava de perseguição ou problema administrativo. A imprensa, como sempre, especulou, levantou hipóteses antigas, revirou casos parecidos, mas também cobrou clareza. Abel, ao microfone, se limitou a dizer que o clube havia sido notificado, que ele confiava no processo, que sua obrigação era fazer o Palmeiras entrar em campo com quem estivesse disponível. Nos bastidores da diretoria, o entendimento era de que o afastamento deveria ser rapidamente justificado para desarmar crise. O jogador afastado, segundo fontes próximas ao elenco, reagiu com choque, talvez mais emocional que técnico. Treinamentos ficaram tensos, o silêncio parecia pesar mais que as vozes. Abel teria pedido que os demais jogadores evitassem ligar para o colega afastado durante a preparação para o jogo, para evitar instabilidade. Era hora de concentração máxima. A comissão técnica, então, refez a escalação pouco antes de anunciar os jogadores relacionados. Alterações táticas foram necessárias, alguém do banco foi preparado, posicionamento ajustado, plano B reforçado. Abel, guerreiro das últimas temporadas, sabia que este tipo de imprevisto testa não só a qualidade do elenco, mas a capacidade de liderança. O que se via era a forja de um novo momento, de reivindicação de profissionalismo por parte de cada atleta. Quando o time entrou em campo, parte da tensão ainda pairava. A torcida no estádio parecia energizada, mas com interrogações: quem vai substituir fulano? Como Abel vai contornar isso? A partida, de início, teve Palmeiras buscando intensidade, dominando posse de bola, tentando impor ritmo.
Mas cada vez que o setor relacionado ao jogador afastado era envolvido, uma insegurança visível, passes mais cautelosos, movimentações menos ousadas. Abel, em particular, alternava gestos de comando, gritava instruções distintas, reajustava marcações, indicava deslocamentos novos. Parecia carregar uma lupa invisível sobre cada setor afetado pela mudança forçada. A torcida reconhecia, ainda que o time estivesse forte, sem aquele jogador, algo que vinha sendo previsível no plano inicial do técnico ficava em aberto. E Abel sabia, aquele jogo poderia definir não só pontos, mas clima, respeito interno, confiança mútua. O apito final mostrou Palmeiras com resultado razoável, vitória magra, empate sofrido ou derrota ajustada, depende do jogo, mas o que mais ficou marcado foi a leitura coletiva, a adversidade enfrentada. Abel saiu direto para o vestiário antes da entrevista, lá, buscou acalmar quem merecia ser calmo e fortalecer quem estivesse abalado. Tarefa para comandante de elite, que entende que futebol é psique, nervos, gente, não só técnica. Após o jogo, especulações sobre recurso ao STJD, revisão disciplinar, possível retorno do jogador afastado foram tema. Abel dizia em entrevistas que cada dia é prova, que time grande é aquele que resiste, que o futebol às vezes impõe sacrifícios invisíveis. A direção prometeu divulgar notas oficiais, mas pediu paciência. O clube, enquanto isso, seguia sua escalada no Brasileirão, ainda no pelotão de cima, mas agora com alerta ligado. Especialistas ouvidos por jornalistas apontavam, o momento exigia mentalidade de campeão. Jogos futuros seriam olhados com lupa, cada desfalque contabilizado não só em escalação mas em impacto psicológico. Abel, que já venceu muito com Palmeiras, mostrava que não vinha para brincadeira, queria que o clube reagisse, que transformasse a situação difícil em motor de motivação. E assim, Palmeiras viveu ali, naquela partida tensa, algo além do gramado. Viu-se medir liderança. Viu-se faltar união. Viu que em clubes de alta exigência, afastamentos de última hora não são só sobre quem sai, mas sobre quem permanece. Para Abel Ferreira, para Palmeiras, para a torcida, foi dia de provação, que poderá definir quem segue firme rumo ao título, e quem se abala nas sombras do STJD. A repercussão do afastamento não ficou restrita apenas aos minutos que antecederam a partida. O episódio reverberou em todo o ambiente do Palmeiras, desde o centro de treinamento até os conselhos internos que discutem diariamente o futuro do clube. Era inevitável que a decisão do STJD fosse interpretada também como um teste institucional. Como o Palmeiras, um dos maiores clubes do Brasil, reagiria diante de um golpe inesperado? O elenco, a comissão técnica e a diretoria precisavam demonstrar coesão, pois qualquer sinal de rachadura poderia ser explorado pelos adversários diretos na luta pelo título. Nos bastidores, falava-se em choque inicial seguido por reuniões emergenciais. Alguns dirigentes tentaram acalmar a situação, ressaltando que decisões judiciais no futebol podem ser temporárias e revertidas rapidamente. Outros, mais pragmáticos, já discutiam alternativas para a ausência prolongada do jogador, caso o processo se estendesse. Abel Ferreira, embora alinhado com a diretoria, deixou claro em privado que não aceitava desculpas. O time precisaria reagir em campo, com ou sem a peça afastada. Essa postura reforçou sua imagem de líder que não se esconde atrás de justificativas. Entre os jogadores, o afastamento causou sentimentos divididos. Alguns sentiram revolta, entendendo a medida como desproporcional e até injusta. Outros, principalmente os reservas, enxergaram oportunidade, a chance de conquistar espaço em um dos elencos mais competitivos do continente. Essa mistura de indignação e esperança criou um clima de intensidade nas atividades do clube. Abel, experiente em lidar com grupos heterogêneos, sabia que precisava canalizar essas energias para o coletivo, transformando o episódio em combustível para o Brasileirão. A torcida, por sua vez, adotou o tom de contestação. Movimentos organizados se manifestaram nas redes sociais, pedindo mobilização do departamento jurídico e questionando a imparcialidade do tribunal. Hashtags com mensagens de apoio ao jogador afastado viralizaram, enquanto páginas ligadas ao clube promoviam campanhas de solidariedade.
Esse movimento popular fortaleceu o senso de união entre torcida e atleta, mas também aumentou a pressão sobre o Palmeiras para apresentar respostas rápidas e firmes. No meio desse turbilhão, o Brasileirão seguia exigindo resultados imediatos. O Palmeiras, que brigava ponto a ponto na parte de cima da tabela, não poderia se dar ao luxo de tropeçar em sequência. Cada rodada significava um degrau rumo ao título ou um escorregão que poderia comprometer o ano. Abel Ferreira insistia em repetir ao elenco que o campeonato não espera, lembrando que a ausência de um jogador, por mais importante que fosse, não poderia servir de muleta. Era preciso agir com maturidade e resiliência. O impacto esportivo ficou ainda mais evidente nos treinos pós-afastamento. A intensidade aumentou, e Abel passou a testar variações táticas que poderiam cobrir a lacuna deixada pelo jogador. Treinos fechados à imprensa mostraram movimentações diferentes, novas duplas sendo formadas em setores estratégicos e adaptações que revelavam a obsessão do técnico por antecipar cenários adversos. A mensagem era clara: o Palmeiras precisava ser camaleônico para sobreviver em um campeonato tão longo e desgastante. Enquanto isso, no campo político, o episódio reacendeu discussões sobre a relação entre clubes e tribunais esportivos. Dirigentes do Palmeiras passaram a articular nos bastidores maior diálogo com outras agremiações da Série A, argumentando que medidas drásticas como aquela poderiam desestabilizar não apenas um clube, mas o campeonato inteiro. A ideia era pressionar por maior clareza e previsibilidade nas decisões, algo que, na visão do Verdão, reforçaria a credibilidade da competição. Abel Ferreira, nas entrevistas coletivas, evitava polemizar diretamente com o STJD. Sua postura era sempre a de valorizar os atletas disponíveis e ressaltar a grandeza do Palmeiras. Porém, entre linhas, era possível perceber sua insatisfação. Ele falava em injustiças que fazem parte do futebol e em obstáculos que testam a verdadeira força de um grupo. Para o elenco, essas falas eram interpretadas como mensagens cifradas. Abel estava descontente, mas não queria expor o clube a punições adicionais ou polêmicas desnecessárias. Com o passar dos dias, a ausência do jogador começou a ser sentida também fora das quatro linhas. O marketing do clube, por exemplo, precisou rever campanhas que contavam com sua imagem. A base de torcedores que o tinha como ídolo sentiu um vazio, e a comunicação institucional precisou ser ajustada. Essa dimensão extraesportiva demonstrava como um episódio aparentemente restrito a campo e tribunal podia afetar múltiplas áreas de um gigante como o Palmeiras. O elenco, aos poucos, mostrou capacidade de adaptação. Jogos seguintes trouxeram novas revelações, atletas que assumiram protagonismo e até conquistaram a confiança da torcida em tempo recorde. Abel aproveitou para valorizar esses nomes em público, reforçando que o Palmeiras sempre foi um clube que revela talentos em momentos de adversidade. Esse discurso ressoou fortemente entre os torcedores, que passaram a enxergar a crise como oportunidade de renovação. No entanto, a sombra do afastamento continuava pairando. A cada entrevista, jornalistas perguntavam sobre o jogador. A cada coletiva, dirigentes eram pressionados a dar explicações mais concretas. O silêncio parcial, embora estratégico, começava a incomodar. O STJD, por sua vez, mantinha a posição firme, sustentando que havia base para a decisão e que caberia ao clube apresentar defesa consistente. Esse impasse mantinha a tensão acesa, como uma ferida aberta que não cicatrizava. A luta pelo título, contudo, obrigava todos a olhar para a frente. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro disputavam palmo a palmo o topo da tabela, em um campeonato que prometia ser decidido nos detalhes. Abel Ferreira aproveitava cada entrevista para lembrar que, independentemente de desfalques ou polêmicas, o clube tinha a obrigação de competir pelo troféu. Essa mentalidade competitiva foi crucial para manter o elenco focado, ainda que os bastidores estivessem em ebulição. Com o avanço da temporada, a história do afastamento passou a ser vista como divisor de águas. Se o Palmeiras conseguisse transformar a crise em combustível, poderia sair ainda mais forte, pavimentando o caminho rumo a mais um título. Caso contrário, a ausência poderia ser lembrada como o ponto de inflexão que custou caro. Abel, experiente e acostumado a batalhas intensas, sabia que a linha entre o sucesso e o fracasso no futebol brasileiro é tênue e pode ser definida por episódios como esse. No fim,
o episódio expôs a vulnerabilidade até mesmo dos clubes mais poderosos. Mostrou que, apesar da estrutura sólida e do comando forte, imprevistos podem redesenhar trajetórias. Para o Palmeiras, ficou a lição de que a união entre elenco, torcida, diretoria e comissão técnica é a única forma de enfrentar adversidades inesperadas. Para Abel Ferreira, foi mais uma prova de fogo em sua trajetória no futebol brasileiro, reafirmando-o como um técnico capaz de transformar problemas em oportunidades. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A sequência de acontecimentos após o afastamento mostrou o quanto o futebol brasileiro é um terreno repleto de imprevistos. O Palmeiras, acostumado a trabalhar com planejamento meticuloso sob o comando de Abel Ferreira, foi empurrado para uma realidade em que improviso e reação imediata se tornaram armas essenciais. A diretoria acionou seus advogados, a comissão técnica intensificou treinos alternativos e a torcida se manteve vigilante, cobrando transparência e, ao mesmo tempo, apoiando o elenco em campo. Esse tripé, jurídico, técnico e emocional, passou a sustentar o clube em um momento de instabilidade. Abel Ferreira, mais uma vez, assumiu postura de general em meio à batalha. Ele entendeu que cada entrevista seria uma guerra psicológica e que suas palavras poderiam tanto fortalecer quanto desestabilizar o ambiente. Nas coletivas, sua ênfase era em união e superação, falava em adversidades que engrandecem, em momentos que testam caráter, em oportunidades escondidas dentro das crises. Esse discurso encontrou eco no grupo de jogadores, que passou a adotar a narrativa de que o episódio não seria motivo para a queda, mas para a ascensão. A diretoria, por sua vez, trabalhou em duas frentes. Publicamente, defendia o clube e criticava a falta de clareza do STJD, exigindo mais objetividade nas decisões que impactam diretamente as competições. Nos bastidores, buscava articulação com outros clubes, entendendo que a pressão coletiva poderia acelerar a revisão do caso. Reuniões discretas foram feitas com representantes de federações e dirigentes de clubes rivais, pois todos sabiam que situações semelhantes poderiam bater às portas de qualquer equipe. O Palmeiras, portanto, não estava isolado em sua causa. A torcida manteve a chama acesa durante os jogos seguintes. No Allianz Parque, faixas de apoio ao jogador afastado e cânticos direcionados à comissão técnica reforçavam a confiança no elenco. Fora de campo, manifestações nas redes sociais mostravam indignação e até mesmo teorias de perseguição, um reflexo da paixão que move o futebol brasileiro. Essa mobilização popular fez com que o episódio ganhasse dimensão nacional, transformando o afastamento em tema de debates esportivos e políticos. Os jogadores, mergulhados em treinos intensos, começaram a encontrar novo equilíbrio. Reservas assumiram protagonismo inesperado, conquistando espaço e mostrando que o elenco do Palmeiras tem profundidade. Abel Ferreira passou a explorar variações táticas inéditas, revelando uma versatilidade que muitos críticos antes duvidavam. A ausência do atleta afastado deixou de ser apenas um problema e passou a ser também uma vitrine de soluções que o treinador foi capaz de construir em meio ao caos. Cada vitória conquistada sem o jogador afastado foi celebrada como um ato de resistência. A cada partida, narrativas de superação eram alimentadas pela imprensa e pelos torcedores. O Palmeiras deixou claro que não seria refém de um episódio judicial, por mais impactante que fosse. O elenco, fortalecido pela experiência, aprendeu a jogar sob pressão e a se unir em torno de uma causa maior, a busca pelo título nacional. Essa resiliência começou a definir o caráter do time na temporada. Ainda assim, o caso não saiu da pauta. O STJD manteve silêncio estratégico em alguns momentos e explicações técnicas em outros, prolongando a indefinição. A defesa do Palmeiras seguia firme, apresentando documentos, testemunhos e argumentos que poderiam reverter a decisão. Enquanto isso, Abel Ferreira se recusava a comentar detalhes jurídicos, mantendo o foco no campo. Essa divisão clara de papéis evitou desgastes internos e preservou a autoridade do treinador junto ao grupo. A disputa no Brasileirão, já acirrada, ficou ainda mais emocionante com a narrativa extra de superação. O Palmeiras não lutava apenas contra Flamengo, Cruzeiro ou outros concorrentes diretos, lutava contra a incerteza, contra a ausência,
contra a instabilidade. Essa batalha invisível, embora desgastante, alimentava a mística do clube, o de ser um gigante capaz de transformar adversidades em combustível para vitórias históricas. Cada rodada era vivida como o final. O episódio também mostrou a maturidade da torcida alviverde. Em vez de virar as costas ao time, os palmeirenses se uniram ainda mais, lotando estádios, empurrando o elenco e comprando a briga nas redes sociais. Esse pacto entre arquibancada e campo foi fundamental para que o clima interno não degringolasse. Abel Ferreira reconheceu isso publicamente, destacando que o Palmeiras é mais forte quando a torcida joga junto. A frase, simples, sintetizou o espírito daquele momento. Com o avançar da temporada, o time começou a se consolidar novamente no topo da tabela. A cada rodada, mostrava consistência, mesmo em meio ao turbilhão. Adversários diretos reconheciam a força mental do Verdão, que parecia jogar não apenas contra 11 em campo, mas contra forças externas que testavam sua estabilidade. Essa aura de resistência fez o Palmeiras ser visto como ainda mais temido, pois quem suporta pressões desse nível demonstra estofo de campeão. Nos corredores do clube, falava-se em lições aprendidas. Dirigentes admitiam que a surpresa inicial mostrou falhas de comunicação e planejamento jurídico. Abel Ferreira apontava para a necessidade de blindar ainda mais os atletas de distrações externas. Os jogadores, por sua vez, entenderam que a camisa alviverde carrega responsabilidades que ultrapassam as 4 linhas. O episódio, no fim das contas, funcionou como catalisador de mudanças que podem fortalecer o clube no longo prazo. O jogador afastado, ao mesmo tempo, tornou-se símbolo de resistência. Sua imagem, mesmo distante dos gramados, foi exaltada pelos torcedores, que viam nele uma injustiça a ser reparada. Quando seu nome era cantado, ecoava não apenas apoio individual, mas também um grito coletivo contra a instabilidade que afeta o futebol brasileiro. Essa força simbólica manteve viva a esperança de seu retorno e transformou sua ausência em presença constante. Ao longo dos meses seguintes, a expectativa por um desfecho aumentou. Cada decisão parcial do STJD era acompanhada com ansiedade, cada rumor se espalhava rapidamente. Abel Ferreira, pragmático, nunca deixou de preparar o time como se o retorno fosse incerto. Essa postura prudente evitou que o elenco relaxasse e manteve a intensidade até o fim da competição. O Palmeiras aprendeu a caminhar sem garantias, fortalecendo ainda mais sua mentalidade. A conclusão desse episódio foi a de que o Palmeiras se reinventou em meio à adversidade. O afastamento do jogador poderia ter desestabilizado a temporada, mas serviu como prova da força institucional, técnica e emocional do clube. Abel Ferreira consolidou ainda mais sua imagem de líder inabalável, a diretoria mostrou resiliência em defesa do escudo e a torcida reafirmou sua paixão incondicional. O STJD pode ter mexido nas peças, mas o tabuleiro mostrou que o Palmeiras tem fôlego e grandeza suficientes para transformar qualquer golpe em combustível para a vitória. No fim, o episódio será lembrado como um dos capítulos mais marcantes do Brasileirão de 2025. Não apenas pela ausência inesperada, mas pela forma como o Verdão respondeu, com coragem, união e protagonismo. A temporada seguiu, e o Palmeiras continuou sua caminhada com a marca de um clube que não se curva às intempéries. Para Abel Ferreira e para toda a família alviverde, ficou uma certeza: os títulos são forjados não só no talento, mas também na capacidade de enfrentar e superar os dias mais turbulentos. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.